Fala, traders, dando continuidade no assunto indicadores econômicos aqui no meu canal, eu vim trazer um dos indicadores dos eventos mais importantes, que é o FONC, a super parte do nosso Federal Reserve ou Fed. Eu sei que muitos traders têm um medinho quando a gente fala da super parte, né? Mas vim trazer todo o conhecimento sobre taxa de juros desse dia para vocês aprenderem e colocarem na análise gráfica de vocês. Então, vem comigo. Fala, traders, então vamos dar continuidade em relação à taxa de juros e FONC, né? Então, ali, taxa de juros e FONC do Federal Reserve, que é o Fed, tá? O Jerônimo Powell é o presidente do Banco Central, tá? Então, do Banco Central dos Estados Unidos. Eu vou só. Calma aí. Aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês para ficar melhor aqui. Eu fiz uma explicação nos slides, porque realmente é algo mais extenso, tá bom? Então vamos lá. Taxa de juros. Acontece ali a decisão de taxa de juros da super quarta. Taxa de juros de curto prazo usada pelos bancos para emprestar dinheiro uns aos outros e que serve como base para outras taxas de juros. Então, os bancos, eles emprestam ali dinheiro uns para os outros e nessa questão de emprestar o dinheiro uns para os outros, ele consegue ter base de todas as outras taxas de juros, tá bom? Vamos lá. Em relação ao FONC, o que é FONC? Federal Open Market Commission, Comitê Federal de Mercado Aberto. E o principal órgão desse comitê é o Federal Reserve, o Fed, tá? O FONC tem a responsabilidade de definir as taxas de juros, controlar a oferta da moeda, definir metas de inflação e emprego, promover a estabilidade econômica, revisar as condições econômicas e financeiras. Ou seja, essa reunião, o FONC, ele tem uma responsabilidade enorme, tá? É bem sério a responsabilidade que ele tem, tá? E ali o FONC acontece as reuniões 8 vezes por ano para discutir o quê? As mudanças da política monetária, tá? Então, gente, o que acontece? Toda reunião de FONC vai discutir essas mudanças de política monetária, taxa de juros, taxa de câmbio, emprego, produção, preços de bens e serviços e mercados financeiros, ou seja, praticamente a economia inteira, tá? Então, eu vou explicar agora sobre o que acontece em relação à taxa de juros. Eu vou mostrar para vocês aqui um site bem legal que vocês conseguem olhar a taxa de juros de todos os países, tá? Então, vai ser bem legal aí para vocês que com relação a esse site, já está até aqui, ó, Global Rates, tá? Com relação a esse site, a gente consegue ver do mundo todo e ter base aí no que está acontecendo em relação ao mundo, tá? Porque a taxa, ela vai servir tanto para impulsionar a inflação, quanto para moderar a inflação. Então, montando todo o quebra-cabeça aí da macroeconomia, um assunto puxa o outro, tem tudo a ver com a inflação.
tá? Então vamos lá. Taxa dos Estados Unidos, taxa da Austrália, Brasil, ó, vocês conseguem ver nesse sitezinho, que é o Global Rates, né? Vocês conseguem ver todo o mundo todo aqui, como tá a taxa de juros do mundo inteiro, tá? E aí, vamos lá. Eu vou pegar o Brasil, né? Porque a situação não tá muito boa aqui, como vocês sabem, devem estar acompanhando. Taxa de juros do Brasil teve uma alta gigantesca. Por quê? Crise fiscal, muitas dívidas públicas sem conseguir pagar as dívidas. Quando você não paga a dívida, o que acontece? Sobe juros. Então, não está tendo ali, eles não estão pagando as dívidas e os juros estão subindo. Com isso, a inflação subiu também e continua subindo, e o poder de compra da população caindo, tá? Juros subindo, inflação subindo, tudo fica muito caro. A população não consegue o quê? Comprar, tá? Aí nisso daí vai afetar o quê? A parte do mercado de trabalho também, tá? E do consumo. Então já monta o quebra-cabeça aí. Vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos tá com uma taxa aí de 4,50 agora. Se vocês verem, ó, eu cliquei lá até para ir mostrando aqui para vocês. O que que acontece? Hum, a gente passou pelo Covid lá, e depois do Covid, o Fed precisou subir aí um pouco a taxa de juros, né? Até para equilibrar a inflação, então ele precisou subir. Se vocês olharem aqui, 2023 estava em 5%. E aí, a partir da reunião de setembro desse ano, ele começou a cortar os juros. Para quê? Para moderar a inflação, tá? Então, ele começou, o mercado foi precificando já ali um mês antes, tá? Em agosto, que é normal, quando tem alguma notícia de muita relevância, ele antecipar ali alguma precificação, tá? Então, ali ele começou a cortar os juros. E desde então ele vem cortando para poder moderar a inflação. Como ele vem cortando esses juros, o que que está acontecendo lá? Aumentando o poder de compra da população, né? Por quê? Taxa de juros baixa, inflação também, aumento de compra da população. As coisas começam a ficar um pouco mais baratas, financiamento. Então a galera começa a fazer o quê? Comprar, tá? Aí, lógico que depois vai vir a questão do aumento da inflação de novo e tal. E aí o Fed vai controlando ali com a taxa de juros, beleza? Agora, lá no gráfico, vamos lá, pra gente, como a gente coloca, né, essa questão aí de interpretar esses números para a gente operar. Quando ele vem acima da média, por exemplo, ó, 18 do 12, a média é 4,50%. E ele vai vir acima da média, seria o quê? Positivo para o dólar, tá? Se ele vier abaixo dessa média aqui, ó, de 4,50, seria o quê? Negativo para o dólar, tá? Taxa de juros, ela tem uma relação assim direta com o câmbio. Então ela interfere diretamente nas moedas, tá bom? Resultado da taxa de juros vem em linha. Ou o mercado continua a tendência que ele já estava, ou ele acumula, tá? O que isso vai depender de como está a economia em relação à inflação, consumo, enfim. E ao mercado de trabalho que eu expliquei sobre o payroll.
Beleza? Esse daqui é ouro, isso daqui, gente. É muito ouro saber interpretar essas questões. Então, quando vocês forem ver funk, né, o Fed, acompanhe a economia, tá? Acompanhe a economia, porque todos os indicadores econômicos, eles fazem preço, tá? Eles fazem preço no mercado. Não adianta. Agora, o que muda? Você opera day trade. Então, você vai operar no dia da notícia ali, né? Lógico, tem a questão de qual time frame ali você vai entrar, qual é melhor, o tempo e tal, mas isso é para uma outra aula, tá? É, E quando você vai fazer swing trade, você tem que avaliar a economia como um todo e não só aquele dia da notícia, tá? Então, tem essas duas diferenças para quem opera o day trade, para quem opera swing trade, tá? Mas depois, quando vocês começam a entender sobre essa questão da macroeconomia, indicadores econômicos, vocês começam a ver que é um quebra-cabeça. Um assunto puxa o outro, um assunto depende do outro, tá? Então, nos próximos aí eu vou trazer sobre a inflação, porque eu falei bastante aqui de inflação, então eu vou trazer PPI, CPI, tá? E outra coisa também, depois eu vou trazer sobre a curva de juros. Como eu falei aqui sobre a taxa, então vou fazer uma aula aí de curva de juros que vai ser muito satisfatória aí para vocês e vai agregar bastante, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu procurei falar de uma forma mais simples possível para que vocês interpretassem isso e colocassem na operação de vocês, tá? Beijos, até mais.